agora conversar com a Liz Grassi, ela vai já se apresentar falando um pouquinho sobre previdência privada. É hora de aprofundar. Não esquece de acompanhar a gente através do nosso canal no YouTube, o canal @cardealfm. Lá você pode interagir, nos curtir, nos seguir também. E também estou ao vivo agora, a partir desse momento, no TikTok, @GigliolaSena. Bom dia, Liz! Se apresente aí para a nossa audiência, por favor. Bom dia, Gigliola. Bom dia a todos. Que prazer estar aqui. Eu sou Liz Grassi, você já fez minha introdução aí, né? Eu sou assessora de investimentos. Então, o meu papel, né, minha função é orientar aqueles clientes que estão interessados em multiplicar o seu capital, em fazer o seu capital render de alguma forma, não deixar ele parado na poupança, aquele cliente que pensa no curto, médio e longo prazo. A gente traça ali metas, né, de acordo com os objetivos dos clientes e essa assessoria como um todo ali. A gente entende a vida do cliente para ver quais são os melhores caminhos que a gente pode oferecer para ele começar a investir, ou às vezes já investe, mas não está satisfeito com a sua carteira ali em alguma outra instituição ou com algum outro atendimento. A gente está aqui para ajudar nesse quesito. Perfeito. Vamos conversar aqui sobre previdência, fundo de previdência. O que é um fundo de previdência, Liz? Como é composto isso? Vamos lá. O fundo em si, né? Quando a gente fala de um fundo de investimento, é composição de vários investimentos. Então, depende muito da classe do tipo de fundo, né? Quando você me pergunta como é composto um fundo de previdência. Primeiro, previdência, né? Para quem ainda não entende, é um tipo de investimento que você vai acumulando o capital durante um período. Tem gente que acumula durante muitos anos, o que é o ideal, né? Quanto antes você começar, melhor. Então, se você todo mês ou periodicamente você faz um aporte, aplica um valor, acumula um patrimônio e, num determinado momento da sua vida, você passa a usufruir daquele patrimônio, que pode ser de forma mensal, você pode resgatar o montante inteiro e tomar uma outra decisão, mas nada mais é do que juntar um dinheiro, deixar aquele dinheiro rendendo e usar aquele dinheiro lá na frente, de preferência que previdência é indicado mais para longo prazo, né? Mas como é que é formado, né, um fundo de previdência? Depende muito da classe daquele fundo e do nível de risco. Por exemplo, se é um fundo de renda fixa, super conservador, ele vai ter ali uma estratégia de alocação em produtos o quê? Dessa categoria. Tesouro Selic, CDBs, LCAs, compromissadas, outros fundos de fixa. Agora, se a gente falar de um fundo que é menos conservador, como é que ele é composto? Ali ele já pode ter ativos dentro ainda da renda fixa de crédito privado, pode ser atrelado ao CDI, fundo de crédito privado também, que se aumenta um pouquinho mais do risco, né? Você falou agora há pouco do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para os investimentos de emissão bancária, que é o CDB, LCI e LCA. Quando a gente fala de crédito privado, a gente já não tem a proteção do FGC, a gente confia naquela empresa que a gente está investindo. Temos também dentro das previdências de renda fixa, fundos de inflação, que aí ela vai ser composta por ativos que tem o IPCA na carteira, né? O IPCA é o benchmark daquela previdência. E aí, dentro daquela composição, pode ter o Tesouro IPCA, CRIs, CRAs, debêntures, CDB também de inflação e outros fundos de inflação também. Um fundo, Gigliola, só para entender, sempre que ele não for o fundo mãe, ele geralmente pode ter cotas de outros fundos dentro dele, tá? Olha, é muita coisa, tá vendo, gente? Todo mundo já tá pensando, né? Fica achando que previdência é coisinha assim, né? Olha, leve a sério sua vida financeira. Acho que eu vou escrever um livro falando sobre isso, que o título vai ser Leve a sério sua vida financeira. Então, agora vamos leve a sério a sua previdência privada. Liz, como é que eu vejo, né? Assim, se eu sou uma pessoa conservadora, a maioria das pessoas, né, a grande maioria que faz previdência se considera eu sou um conservador, né? Como é que eu detecto que a minha previdência, de fato, ela é uma previdência conservadora e como é que eu chego aí nessa previdência se eu sou conservador? Da poupança para a previdência privada, conservadora. Na verdade, toda vez que o que é importante? Você saber onde você está investindo. Muita gente, como não tem tanto conhecimento de previdência, acha que previdência é um produto, previdência é um fundo. E podem ter vários fundos dentro de sua previdência. Você pode montar uma carteira de previdência, assim como você monta uma carteira de investimento. Você pode, dentro daquela previdência, ter um percentual em renda fixa, um percentual em inflação, um percentual em multimercado, em ações.
E aí, como você saber que aquele fundo ele é conservador? Você vai ter que estudar aquele produto. Cada fundo ele tem uma lâmina, que a gente vai dizer, eu quero ver a lâmina do fundo. Ali dentro, você vai ver o que é que tem dentro daquele fundo de fato. X% do fundo é tesouro, outro percentual é em crédito privado, outro percentual vai ser em emissão bancária, em compromissadas. Então, é importante você entender isso e ver se aqueles ativos estão fazendo sentido para o seu perfil. Dentro de fundo conservador, é importante, o que é legal também, você ver o gráfico, porque aquele cliente que ele é mais conservador, ele não gosta de botar o dinheiro e ver o dinheiro subindo, descendo, subindo, descendo. Sim. Então, um fundo conservador, ele vai ser atrelado ao CDI, um fundo pós-fixado, atrelado ao CDI, que nada mais é um índice, né, que está associado à nossa taxa básica de juros, a Selic. Então, se a gente tem um fundo pós-fixado dentro daquela categoria conservadora, CDIzão, ele vai estar com a linha sempre retinha ali, subindo, oscilação baixíssima. Pode acontecer ele ter uma oscilaçãozinha pequena? Pode. Mas é diferente já de um perfil moderado. Ou até um fundo de renda fixa que tenha inflação. Porque o IPCA, ele vai ter oscilação, mesmo sendo a renda fixa. O CDI não. O CDI ele já é mais conservador. Então, se você é conservadora, eu diria assim, olha, procure um fundo de renda fixa, pós-fixado, e tenha a maior parte da sua carteira de previdência nesse tipo de ativo. O que não quer dizer que você não possa ter um pouquinho de inflação. Ao contrário, é importantíssimo ter IPCA ali na carteira de previdência, porque a inflação nada mais é do que a nossa correção do dinheiro, né, do nosso capital no longo prazo. E por Previdência ser um produto para longo prazo, eu acho imprescindível ter um pedacinho de IPCA, mas o cliente ciente daquela volatilidade. Às vezes, Gi, a gente começa assim, mostra um fundo de IPCA para o cliente. Dentro da renda fixa existe um mundo, né? E aí, não, eu quero uma renda fixa, é importante ter inflação. Quando eu mostro um gráfico de IPCA, o cliente fala, não, mas isso aqui, meu dinheiro, eu vou subir, eu vou perder, eu vou ganhar, vou perder, vou ganhar, vou perder. E não quer, mesmo sabendo da importância do IPCA, não quer. Então, a gente se mantém ali só no CDI. Mas se você perguntar assim, Liz, dentro de uma previdência, né, eu que sou conservador, quanto eu devo ter de investimento conservador? Eu diria pelo menos 70%. Porque aquele 30% que você pode ter ali no IPCA, no multimercado, de repente uns 5% em ações, essa volatilidade vai ser suficiente para balançar esses outros 70%. Então, a maior parte no fundo pós-fixado de CDI, né, que não tem ali não tem ainda crédito privado, eu acho importante você ter uma carteira conservadora. Perfeito. Liz, e quais são os tipos, né, de previdência? Sou conservador, já explicou um pouquinho de fundo, abriu aí a sua cabeça que tem muito mais coisa, né? Abriu nossas cabecinhas aqui que a gente precisa entender que de fato a gente precisa estudar. A gente está aprendendo, gente, todo dia. Finanças, educação financeira começou a ser um assunto, digamos, da moda, né, em voga há pouco tempo. Isso nos diz muito de que nós precisamos estudar. Muito, nós precisamos nos educar. Vamos fazer, né, nossa Bahia rica. Como é que a gente faz a nossa Bahia, nosso Brasil rico? Estudando. O que nos fez chegar até aqui foi estudar. E o que vai nos fazer multiplicar é isso. Então, sou conservador, descobri minha previdência, né, preciso estudar. Quais os tipos? Vamos lá para o basicão. Mesmo sendo conservador, qual o tipo que eu posso entrar de fundos, né? Uhum. Eu lhe diria, vamos lá, vamos falar um pouquinho assim, sua pergunta que você tinha comentado comigo. Liz, como é que eu vou escolher, né, o melhor fundo de previdência para mim, você sendo conservadora? Antes de tudo, eu digo que o melhor fundo para você pode não ser o melhor fundo para mim, que pode não ser o melhor fundo para João, para Maria, porque a previdência ela está muito ligada ao seu perfil de investidor e também aos seus objetivos, né? Então, se você me diz que é uma pessoa conservadora, que tem medo de perder dinheiro, que não gosta, né, dessa oscilação que eu já comentei, eu diria que a previdência mais indicada para você seria realmente um fundo pós-fixado, indexado ao CDI, que aí você não vai ter grandes emoções. E como é que eu acho isso, Liz? Você vai ver a composição daquele fundo. Vão ser ativos ligados a Selic, a um CDB 100% CDI, 105% CDI. A pessoa que ela não tem tanto conhecimento, ela vai precisar de uma ajuda, seja de um assessor de investimento, seja do gerente do banco. Ela vai dizer, não, gente, eu quero uma previdência que acompanhe a taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 10,75. Massa, você vai ganhar em torno disso aí ao ano. Quando a Selic está em 6, você vai achar pouco, porque, estou ganhando quase igual a poupança na Previdência.
Então, aí, talvez você queira arrojar mais um pouquinho. Mas se você é conservador, eu diria que isso, um fundo atrelado ao CDI pós-fixado. Ah, Liz, mas eu aceito um pouquinho de risco, eu não tenho problema de ter um pouquinho de oscilação, até porque essa minha previdência é para usar daqui a 20 anos, 15, 30, 60 anos. Então, nesse caso, você poderia sim entrar em um fundo multimercado, que vai ter um pouco mais de volatilidade, né? Ele está ali entre acima da renda fixa, então você pode ter um pouquinho mais de volatilidade, comprando aquele risco-retorno a longo prazo. Eu quero ganhar um pouco acima do CDI, sei que eu vou ter um pouquinho mais de risco, mas eu estou disposta a correr esse risco para lá na frente eu buscar um retorno mais interessante, uma rentabilidade melhor. Então, você pode procurar um fundo multimercado. Perfeito. Liz, e de quanto, pronto, já aprendi, claro, aprender um pouco agora aqui com Liz, com a Alexandra aqui do Sicoob também, que está aqui comigo, mas tenho minha previdência, de quanto em quanto tempo eu preciso verificar esse fundo, para ver se realmente o negócio, né, sem deixar lá e esquecer, será que o fundo que Liz me indicou, será que o fundo que o pessoal do Sicoob me indicou realmente tá valendo? De quanto em quanto tempo eu devo verificar? Perfeito, isso é importantíssimo, porque as pessoas simplesmente esquecem que o fundo de previdência está ali dentro. Ela fala assim: não, isso aqui é um ativo que eu vou usar lá na frente, botou e larga lá. Não existe uma regra, tá? Para o prazo de uma revisão de carteira de previdência. Eu tenho clientes que requerem uma previdência trimestral, tem cliente que eu faço revisão a cada semestre. Vai ter cliente que não, que é uma revisão anual. Depende muito do tipo de carteira. No caso de previdência, né, que é um produto de fato para longo prazo, eu diria que pelo menos uma vez por ano. E a pessoa pode escolher uma data assim, para não esquecer, sempre no meu aniversário, ou sempre todo mês de junho, definir uma data ali para. Geralmente, na minha atuação, eu procuro o meu cliente, né? Como eu sou assessora e estou acompanhando as carteiras, eu tenho ali a minha agenda de revisões de carteiras. Então, no mínimo, uma vez por ano, é importante analisar como é que aquela carteira está indo. E te digo que muita gente ali, principalmente quem tem previdência mais antigas, nos bancões, aqueles fundos antigos que tem gestão passiva, é importante você saber se a sua previdência tem uma gestão ativa ou passiva, porque o cliente botou o dinheiro ali há anos atrás, a gestora daquele fundo jogou o dinheiro lá na previdência e deixou lá a Deus gerar, porque o CDI não vai estar sempre acompanhando o CDI. Quando você vê, muitas vezes eu pego gente com a carteira de previdência rendendo abaixo da poupança. Quando a gente consegue mostrar isso para o cliente fala assim: eu não estou acreditando. Acredite que se seu dinheiro estivesse na poupança, você estaria ganhando mais, porque você não está pagando taxa de administração, você não está sofrendo volatilidade, não está pagando imposto de renda. Então, é importante ter esse acompanhamento, né? Uma das grandes vantagens ali para o investidor, isso é importante a gente ressaltar, porque nem todo mundo sabe, é que previdência você pode portabilizar. Então, eu estou com previdência aqui no banco tal e ela está rendendo abaixo do CDI, está rendendo igual a minha poupança, não faz sentido, né? Você tem uma previdência que esteja ali rendendo igual a poupança. Você pode fazer uma portabilidade para outra instituição, para um outro fundo que seja mais atrativo. Na mesma categoria de risco, você vai encontrar fundo que rende abaixo da poupança, igual a poupança, um pouquinho acima da poupança, uma rentabilidade um pouco melhor. Então, você pode portabilizar sem ter prejuízo nenhum. Você pode fazer uma portabilidade tanto dentro da mesma instituição quanto para outra instituição financeira. Você não paga imposto, você não paga, não abate imposto de renda, você não paga taxa nenhuma, você só está. Os bancos se comunicam, na verdade, o cliente não tem nem trabalho nenhum, ele só precisa pegar o extrato e entregar ali para o assessor, que são as instituições que se comunicam e uma puxa o dinheiro para a outra, assim, de uma forma mais simples falando. Perfeito. Liz, nosso deadline aqui está apertado. Eu vou pedir para você. Não tem problema. Eu vou pedir para você deixar seus contatos aí, quem quer te seguir, enfim, quem quer rever a sua carteira de investimentos, né, Lisa da XP, pode deixar aí, faz o seu jabá agora aí. Maravilha. Obrigada, Gigliola. Deixa meu contato, quem tiver interesse em uma assessoria, um acompanhamento, uma revisão de carteira que já tenho, não, estou começando a investir, Liz, quero montar minha carteira. Eu tenho um Instagram, saquei.investimentos, do jeitinho que fala aqui, saquei.investimentos, e tem o YouTube também, estou ali contigo no YouTube, Saquei Investimentos, tudo junto, sem o ponto, você pode entrar lá, tem os meus contatos, tem o link para o meu WhatsApp direto, pode mandar mensagem, eu estou sempre respondendo e participando, e qualquer dúvida a gente está aqui à disposição, tá, Gi? Tá bom, Liz, obrigada. Quem quiser também rever tudo que Liz falou aqui, muita coisa, vai lá no nosso YouTube,
que está tudo lá, tá? E a gente vai continuar aqui o programa. Beijo, Liz. Deus abençoe Beijo, vocês. obrigada.